Hey Lords, eu sou o André e uma das maiores dúvidas de quem está aprendendo inglês para ter uma vida internacional é a seguinte: onde é melhor de se morar? Estados Unidos ou Inglaterra? Aqui no canal eu já gravei um vídeo mostrando as diferenças no inglês, mas o de hoje é focado na qualidade de vida e cultura de cada país. Por isso, fica comigo até o final que eu também tenho uma recomendação fundamental para aproveitar o melhor de cada uma dessas nações. Então vem e se inteira no inglês. Quando a gente fala sobre países que falam inglês como a primeira língua, Estados Unidos e Inglaterra vem à mente de primeira. Por serem os países mais conhecidos, é normal surgir a dúvida sobre qual é melhor, seja para turismo, intercâmbio, viver ou até emprego. As duas nações têm as suas características e atrativos que podem fazer você se apaixonar por cada uma delas. Então, bora falar disso agora. O primeiro aspecto e um dos mais importantes é a culinária. A principal diferença está em como o cidadão de cada país se relaciona com a comida no dia a dia. Enquanto o americano tem a cultura do fast food, muito presente, como passar no McDonald's para tomar café ou até mesmo esquentar a comida enlatada para o jantar, os ingleses, por mais que tenham a mesma correria do dia a dia, prezam por uma refeição mais artesanal, parando para almoçar na calçada das suas empresas com os famosos food trucks, por exemplo, e reproduzindo também o costume brasileiro de esquentar a marmita no trabalho. Falando agora de comidas típicas, a mais tradicional na Inglaterra com certeza é o fish and chips, um prato de peixe empanado muito bom, acompanhado de batatas fritas. No entanto, a culinária dos Estados Unidos traz uma refeição completa para qualquer hora do dia também, como waffles, hambúrgueres, costelas de porco, ao molho barbecue, torta de maçã, donuts. São tantas opções que fica difícil escolher só uma. Apesar de bem mais calórica que a inglesa, as comidas de fast food nos Estados Unidos são deliciosas e mais conhecidas ao redor do mundo. Sinceramente, eu adoro a cultura inglesa dos food trucks, pois é o mais próximo da comida caseira que a gente tem aqui no Brasil. Mas e aí, que tipo de comida é a sua favorita? Turismo. Sinceramente, talvez seja um dos quesitos mais difíceis de se julgar, já que depende muito do que você está interessado em visitar. Se você procura diversão, os Estados Unidos contam com atrações incríveis em diversas cidades, como por exemplo, Disney World, a Estátua da Liberdade, Times Square, Universal Studios, entre outros. Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo e é o destino favorito dos brasileiros e traz roteiros interessantes para todos os gostos. Do mesmo modo, se você busca viajar na história, a Inglaterra conta com atrações bem emblemáticas, como o Big Ben, o Palácio de Buckingham, London Eye, Stonehenge, a cidade de Liverpool, o Museu de História Natural, a Royal Opera House, entre outros. A cultura nesse país é bastante importante, tanto que 4 dos 10 melhores museus e galerias do mundo estão lá, e são gratuitos. Fora que a Inglaterra tem um fator em sintonia com o Brasil, o futebol. Muitos dos maiores clubes europeus estão na Inglaterra, e o país possui a liga esportiva mais assistida do mundo. Já imaginou assistir Manchester Chelsea em Old Trafford, mas não curte futebol? Talvez você então se interesse pelos vários esportes que os oferecem. O basquete com a NBA, o futebol americano e o beisebol são esportes bastante populares e que fazem os Estados Unidos mundialmente conhecidos pelas suas ligas. Linguagem e gramática. Mesmo já tendo feito um vídeo aqui no canal que explica as principais diferenças, eu acho fundamental esclarecer como isso afeta o seu dia a dia em cada país. No Reino Unido, para caminhar você calça os seus trainers. Se tiver com frio, você veste um jumper. Além das diferenças no vocabulário, também se escreve algumas coisas de forma bem diferente. Exemplo, released versus released, com S e com Z. O sotaque na Inglaterra é conhecido como The Queen's English, por ser um inglês mais formal, assim como o português de Portugal se comparado ao nosso português aqui do Brasil. Nos Estados Unidos, vamos caminhar com os sneakers, e se você tiver frio, você veste um sweater. E se você quiser uma sobremesa, você pede um cookie. Ou se você quiser um pudim, será um tipo de Snarjello. O inglês americano também tem uma reputação interessante pela maneira que se escreve hoje em dia. São muitas gírias e variantes linguísticas que os Estados Unidos colocaram na língua. Basicamente, se você deseja aprender inglês através do conteúdo produzido nos Estados Unidos, como filmes e séries, você vai ter que readaptar algumas coisas no seu vocabulário se decidir visitar ou morar na Inglaterra. E claro, pode ser que você precise também adaptar o seu listening em função do sotaque diferente em inglês. Moradia e estadia. Esse é um problema grande que envolve os dois países. Mas vamos começar com a Inglaterra. Não só com a crise habitacional, mas com a liberdade de preços exercidas, principalmente em Londres, onde os investidores russos e chineses compraram a cidade. Morar no centrinho badalado de qualquer cidade sempre é caro.
mas sair dele pode reduzir muito o valor do aluguel. A regra vale para os dois países, mas vamos falar de Londres. Em terras londrinas, um apartamento de 2 dormitórios vai custar cerca de R$10.000 por mês, e em Miami, a partir de 7.500, por exemplo, mas são muito mais espaçosos. Para quem não tem crédito, haverá um depósito obrigatório de 3 a 6 meses adiantado, tanto no ZEL como no Reino Unido. É claro que toda regra tem exceção, né, pessoal? Sempre vai existir um proprietário privado no mercado que vai acreditar que você vai pagar em dia e vai reduzir esse depósito para 1 mês ou 2. Outro vai deixar mudá-lo sem depositar, varia da sorte de cada um. Mas, na grande maioria, as pessoas começam a vida fora alugando quartos por cerca de R$2.500 mensais. Mas claro, varia muito de acordo com o preço do dólar e do euro. Mas viaje preparado, porque quartos também exigem depósito. Comprar um imóvel no ZEL também é bem mais fácil. A entrada é 3,5% do valor do imóvel para quem tem o Social Security e crédito satisfatório se for para uma casa, ou a partir de 25% para apartamentos e condomínios. Estrangeiros que compram imóveis também podem financiar, com a entrada a partir de 30% do valor da propriedade. A documentação fica mais pesada e pode chegar até 8 ou 10% do valor da transação. O bom é que os juros são bem mais baixos e os financiamentos podem ser feitos por 30 anos ou até mais. Já na Inglaterra, para comprar uma propriedade, o processo é bem mais burocrático e a entrada deve ser no mínimo 20%. Considerando que um imóvel básico custa cerca de 3 a 5 milhões de reais e só com a entrada seria possível comprar um imóvel à vista nos Estados Unidos. Saúde. Aqui sim tem polêmica. Esse é provavelmente o tópico que mais assusta as pessoas que querem morar nos Estados Unidos e realmente é um fator também divisível mesmo para quem é cidadão americano. Alguns estados ainda contam com o Obamacare, que é um sistema similar ao SUS e que atende os mais necessitados gratuitamente, mas o projeto do ex-presidente não é unânime em todos os estados. Por exemplo, na Flórida, uma família de 3-4 pessoas precisa de pelo menos R$4.000 por mês para sustentar este luxo. Diferente do Brasil, o sistema de saúde no ZEL funciona por cooperação, geralmente 80-20. O plano de saúde arca com 80% da conta e você paga ali no balcão 20% restante. O odontologista na Flórida, por exemplo, também é bem caro. Uma visitinha ao dentista só para exames e avaliação pode custar cerca de R$400. Este seguramente é o maior ponto positivo para quem vive legalmente no Reino Unido. A saúde é gratuita. Pois é, bem entre aspas mesmo. Pois se o Estado inglês oferece esse serviço sem preço direto, é porque ele já te cobrou via impostos. Mas mesmo com as pernas bambas funciona bem. Ali também há odontologia gratuita para as famílias de baixa renda. As contas dos dentistas não são tão altas. Na Inglaterra, sofrem as pessoas sem documentos, galera, que precisam correr de centro comunitário em centro comunitário para buscar o auxílio médico gratuito. Mas sempre há um profissional médico de braços abertos para ajudar, nem que seja instruindo, sabe? Coisa que é pouco comum nos Estados Unidos. E cara, lembra da dica que eu te prometi? Pois não adianta nada você aprender sobre esse país se você não sabe inglês, pois não vai poder aproveitar o que de melhor tem cada um. A minha super recomendação para destravar o seu inglês é a seguinte: clicar no primeiro link da descrição para ver esse vídeo aí, da Carolina, onde ela diz qual o melhor caminho para chegar no inglês fluente da forma mais rápida possível, como esse pessoal aí fez, E o melhor, sem curso. Isso mesmo, sem ficar dando dinheiro mês a mês à escola de idioma, cara. Não, isso é passado. E sabe como então? Adquirindo um só guia, um só material que vai reunir tudo que você precisa para falar inglês fluente. Como suporte para tirar todas as suas dúvidas, bônus especiais, áudios em inglês, tudo mastigado. Mas atenção, você tem que adquirir esse material pelo link da descrição desse vídeo, que é o oficial, viu? É o link seguro. Mesmo se você pesquisar em outros lugares, tem que voltar aqui e clicar nesse link que, além de seguro e ajudar o canal, vai te dar um baita desconto na hora da compra, viu? Nada de sair colocando os seus dados em qualquer lugar por aí, porque aqui tem desconto e é seguro. Clica aí, é a sua chance, beleza? E se intera no inglês.